Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, amém. Irmãos, nós, reforçando aqui, acrescentando um aviso, nós queríamos rogar a todos os irmãos sobre os horários das reuniões da igreja. As reuniões aos sábados, ela acontece às 19 horas, tanto na casa 1 quanto na casa 2, tá bom? Isso é aos sábados. Por que é importante você chegar às 19 horas ou até mesmo, se possível, um pouco antes? Porque nós vamos concentrar a reunião até às 21. Então, durante esse período de 2 horas, nós vamos estar juntos aqui desfrutando a palavra do Senhor. Se alguns irmãos querem ficar depois, após a reunião tendo comunhão, não tem nenhum problema, o local ainda vai continuar aberto, tá bom? E aos domingos, a reunião pela manhã acontece às 9h30, vai até às 11h30. Pode ser que passe um pouco, chegue a 11h40, dependendo do dia, ou de alguns itens que precisam ainda ser repassados. Então nós também vamos concentrar a reunião nesse período. Isso, irmãos, por quê? Tem muitos irmãos com compromisso e nós não temos ainda, até terminar a construção ou parte dela, o almoço pela manhã. Muitos irmãos com compromisso com família, e então é importante você chegar no horário 9h30 ou um pouco antes, que o local já fica aberto a partir de 8h30, 8h40, já tem irmãos no local. E vamos terminar às 11h30. Domingo à noite, a mesma coisa, o último domingo do mês, a reunião às 18h30, termina no máximo 20h40, no máximo, tá? Então, isso é para que você possa ter um parâmetro de quando que começa e de quando termina, e para que você possa se esforçar em estar aqui, tá bom? Isso, irmãos, porque nós temos convidado muitas pessoas para vir para a reunião. Então, nós temos que manter esse princípio de se é 2 horas, é 2 horas, e não estender mais, tá bom? Salvo algum evento ou outro. No convite, saiu às 18 horas no último domingo do mês, mas não se preocupe, normalmente você convida a pessoa, ou ela chega um pouco antes, já tem irmãos para recepcionar, tá bom? E esses convites já estão também terminando, nós vamos fazer um outro com o horário normal, 18h30. Nós terminamos agora a conferência na estância. Delfonso já falou um pouco sobre o sentimento de Corinto, da epístola aos Coríntios, e o tema do próximo semestre é Cristo como o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo como poder e sabedoria de Deus. E se você for olhar bem o contexto de Corinto, irmãos, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, Paulo gerou Corinto. Em Atos capítulo 18, o versículo 8, Atos capítulo 18, o versículo 1 diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Versículo 8: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Vamos repetir o final aqui? Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha que importante, irmãos. Paulo falou a palavra, alguns se posicionaram e creram no Senhor, e deram um outro passo a mais, que foi o batizar-se. Então eles tiveram a experiência de crer e a experiência também de dar um testemunho que eles haviam crido no Senhor. É um princípio normal de todo cristão. Uma vez que creu no Senhor, ele passa também pelas águas, que é o batismo. Só que quando a coisa foi avançando ali na cidade de Corinto, muitas pessoas foram sendo introduzidas na vida da igreja. E quando você prega o Evangelho, no momento que você não escolhe para quem você vai pregar o Evangelho.
Talvez você escolhe uma pessoa da sua família ou outra, e o Senhor vai salvar aquela outra que você não imaginava que seria salvo. Como talvez você não imaginava que no contexto familiar seu, ou do trabalho, ou da escola, você seria salvo. Mas a palavra chegou até você. E quando a palavra chega, irmãos, não importa qual pessoa, ou classe, ou cultura, não importa. Uma vez que Deus te comissionou a falar a palavra e pregar o evangelho, não importa quem é, ela se dobra diante do Senhor. Paulo foi um testemunho disso. Humanamente falando, nós nunca imaginaríamos que Paulo um dia ia crer no Senhor. É ou não é? Uma pessoa como Paulo, perseguidor dos cristãos, mas um dia a palavra entrou e Paulo recebeu o Senhor de uma maneira forte. E a partir daquele momento, irmãos, Paulo foi convicto em tudo o que ele fazia com respeito às questões espirituais. No tanto que ele falava, olha, eu falo a palavra forte, e ele cria, né? Ele fala assim, olha, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Se nós não crermos, irmãos, na palavra da cruz, no poder que tem de transformação por meio da palavra, com o tempo nós vamos desanimar. Porque uma vez que essa palavra é uma palavra forte, que é o verbo da vida, que é a palavra de Deus, ela é ministrada até você, algo precisa ser produzido. Então, quando a palavra chegou até os coríntios, Paulo falou de uma maneira muito convicta que Deus poderia produzir algo naquela cidade. Mas não estávamos falando assim que agora ia entrar para viver a vida da igreja somente alguns um bom ser humano, uma pessoa de boa cultura. Não é esse o contexto que nós conseguimos ver em Corinto. Por isso que Paulo logo no início, Paulo diz assim no capítulo 1 de 1 Coríntios, o versículo 1. Paulo, vamos ler juntos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Aleluia! A palavra chegou até os coríntios por meio da pregação de Paulo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ao ler Coríntios, você precisa ler os pormenores. Por que que Paulo menciona aqui, logo no início da epístola aos Coríntios, o invocar o nome do Senhor? Humanamente, quando você olhava para os irmãos e as pessoas que foram geradas e que estavam vivendo ali em Corinto, dando testemunho da igreja naquela cidade, quando você olhava para as pessoas que viviam a vida da igreja, você não tinha esperança. Mas Paulo falou, fiquem tranquilos, que a igreja é de Deus. Ali em Corinto agora tinha um grupo de pessoas que invocavam o nome do Senhor. E uma vez que o homem invoca o nome do Senhor, algo começa a ser produzido dentro dele. Aí acontece o que o nosso irmão Delfonso falou. O encabeçar de Cristo chegou até a cidade de Corinto. E quando o encabeçar de Cristo chegou por meio da palavra da cruz, a palavra de sabedoria, a palavra de poder, alguns se dobraram a esse falar. E a partir daquele momento eles começaram a invocar o nome do Senhor. A grande salvação, irmãos, de qualquer pessoa é invocar o nome do Senhor. Não importa o contexto,
Pode ser como Jeremias disse: da mais profunda cova invoquei o nome do Senhor. Ele livra ou não, irmãos? O Senhor, irmãos, tem nos livrado muitos e muitos anos por meio do invocar o nome do Senhor. Mesmo que você não sinta nada, invoque o nome do Senhor. Mesmo que as situações exteriores não mudem nem 1 milímetro, invoque o nome do Senhor. Porque o invocar o nome do Senhor não é para algo exterior, não é para resolver problemas exteriores. O invocar o nome do Senhor vai resolver problemas de dívidas, problema de relacionamento? Não vai resolver, irmãos. O que o invocar resolve é que ao eu invocar o nome do Senhor, clamo pelo Senhor, eu trago o encabeçar de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus sobre a minha pessoa. Aí, neste momento, quando eu clamo, ó Senhor Jesus, o ego é subjugado, a falta de perdão é subjugada, os problemas continuam, mas interiormente, irmãos, eu estou livre dos problemas. Ó Senhor, obrigado pelo teu nome. Como vencer, irmãos, toda a situação degradada da igreja, da cidade de Corinto? Uma cidade com, naquela época, já aproximadamente mais de 200 mil pessoas. E depois, não, 200, né? Depois avançando, né? Mas quem? Porque era uma cidade portuária, pessoas de todos os cantos desembarcavam ali, viviam ali, trabalhavam ali. Um contexto difícil, irmãos. Aí você vai entender por que Paulo falou forte sobre a palavra da cruz, logo no capítulo 1 de Corinto. Paulo diz assim, o versículo 8: o qual também vos confirmará. Vamos ver juntos, irmãos. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis. Aí Paulo estava falando, uma vez que vocês se converteram ao Senhor, o qual também vos confirmará. Deus precisa confirmar vocês. O que adiantaria ser salvo? Mas se não tivesse nenhuma mudança de santificação, não teria nenhum sentimento a mais a não ser salvo. Mas Deus nos salvou, irmãos, para fazer um trabalho completo em nós. Nós não podemos desistir. Enquanto tem fôlego de vida em nós, enquanto tem um invocar o nome do Senhor em nós, há esperança de Deus trabalhar a sua vida em nós. Aí Paulo diz, vocês precisam ser confirmados até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o versículo 18, Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Paulo aqui, irmãos, ele desmascara por completo
toda a obra e toda a investida de Satanás. Porque agora em Corinto estava vivendo um grupo de pessoas que ao longo do semestre nós vamos ruminar cada capítulo. Mas quem era o contexto das pessoas que viviam a vida da igreja em Corinto? Uma cidade onde o pecado era forte, a idolatria era forte, o homossexualismo era forte, e naquela época era a capital do homossexualismo mundial. Estava tudo ali em Corinto, todos os sodomitas, prostitutas, só ali um templo da assim chamada, Afrodite, era 1000 prostitutas que iam até ali para poder levar as pessoas a pecarem. E algumas ainda eram chamadas de sacerdotisas da deusa Afrodite. Irmãos, como viver numa cidade desta? Mas Paulo temeu? Paulo com intrepidez, com ousadia, irmãos. Por isso nós não devemos deixar em momento algum, irmãos, não podemos duvidar da vida que há dentro de nós. Nós temos algo tão precioso, tão forte, tão dinâmico, que é o dínamo de Deus, é o poder de Deus, que é chamado poder extraordinário de Deus, para vencer qualquer coisa negativa, irmãos. Por isso que o Senhor desceu até o Hades, testemunhou até o Hades, e no terceiro dia, ele ficou ali, irmãos, primeiro, segundo, terceiro dia, ele falou: eu não posso ficar aqui, tem um grupo de pessoas esperando para poder invocar o meu nome, e receber a minha vida, e ser trabalhado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Aí Deus ressuscitou Cristo, e na sua ressurreição, de acordo com Atos, alguns ali começaram a invocar o nome do Senhor, e a vida deles mudaram radicalmente. Você não vê mais um Pedro da mesma maneira, você já não vê um João da mesma maneira. Algo começou a ser produzido e trabalhado para dentro daqueles que haviam crido no Senhor. Por isso, irmãos, nós não devemos menosprezar nenhum irmão. Paulo, quando falou aqui para Coríntios, por isso que no capítulo 6, Paulo diz assim, olha só, Paulo diz assim no versículo, Senhor Jesus, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Paulo estava falando para quem, irmãos? Era para incrédulo? Paulo estava falando para um grupo de pessoas que haviam se convertido e estavam vivendo a vida da igreja naquela cidade. Alguém que invocava o nome do Senhor, alguém que foi batizado, mas Paulo falou, vocês não podem permanecer e continuar da mesma maneira. Aí Paulo falou, nem os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo falou, vocês não podem continuar mais na mesma vida, porque tem uma vida dentro de você, que de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, é muito mais superior do que a lei do que te faz pecar. É uma lei que dá vida a você. Irmãos, o nosso espírito precisa ser exercitado, todo momento. Todo instante eu tenho que clamar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se não, irmãos, se no passado eu era alguém com essa característica de pecado ou de pessoa, eu volto a fazer. Se no passado eu bebia, eu volto a querer beber. Por que é um risco, irmãos? Nós tiramos até mesmo o vinho da mesa do Senhor. Em amor, alguns irmãos, nós substituímos pelo suco, que a Bíblia fala que é produto proveniente da videira. Se é vinho ou se é suco, é proveniente. Por amor a alguns irmãos. Porque alguém que vivia aqui em Corinto, irmãos, que bebeu 10, 20, 30 anos, agora se converteu. Um pouquinho que ele der ocasião
para o inimigo, abrir uma brecha, o inimigo entra. Aí, irmão, se perde. Eu não posso, em nenhum momento, abrir guarda para Satanás. De acordo com o Apocalipse, ele fica dia e noite tentando nos acusar, dia e noite. Por que ele quer acusar, irmão? Se tem acusação, é porque tem falhas, tem erros, tem injustiça. Senão o inimigo não vai te acusar. Paulo fala assim, olha, em nada me argui a consciência e eu me dou por justificado. Porque alguém que vivia no Espírito a todo momento. Tinha problemas de relacionamento, Senhor Jesus. Aí ali o inimigo queria vir com alguns pecados, Senhor Jesus. Aí, irmãos, todo esse bolo de pessoas estavam vivendo ali na cidade de Corinto, vivendo a vida da igreja em Corinto. Não eram só esses. Entrou também quem para a igreja em Corinto? Entrou sábios, não é isso? Entrou gregos, alguns judeus, foram se convertendo. Aí você tinha na igreja em Corinto um problema. Um grupo de pessoas que, aparentemente, antes ali de se converter, tinha uma vida imoral. E um outro grupo que não tinha uma vida imoral, mas eram pessoas que exercitavam muito a sua mente, com filosofia, com genealogia, com discussão da doutrina, da palavra, mitologia grega, muitas questões. Aí abre um microfone numa reunião de caráter ministerial, você via que um grupo, uma prostituta dando testemunho, e alguém que nunca teve esse problema, alguém que se considerava muito sábio, ficava olhando, às vezes até reprovando. Aí Paulo falou, precisamos crer nessa palavra da cruz, irmãos. Crer que Deus agora está investindo no homem. A sua multiforme sabedoria está sendo reconhecida, porque ela está sendo produzida nos crentes. E era maravilhoso você ver uma prostituta dando testemunho que se converteu. Alguém que era roubador dando testemunho que se converteu. Alguns também que eram sábios dando testemunho que Deus fez com que a sabedoria dele fosse reduzida a nada. É loucura, irmãos, para os que se perdem. Transformar o seu esposo é uma loucura. Mas quando a palavra de Deus entra, Deus transforma. E Deus há de continuar transformando. Por isso, irmãos, nós precisamos crer nesse processo. Creia no processo, irmãos. Lembra da borboleta? A borboleta não é maravilhosa quando ela sai ali, aquela borboleta azul, maravilhosa, cheia de pintinha, você fica olhando. Nós temos que ver os irmãos assim, irmãos. Tem irmãos aqui azul, pintadinho, amarelinho, cheio de borboletas. Mas no meu natural, eu vou ver borboleta? O que eu vou ver? Só peçonhenta, não é isso? Vou olhar ali no casulo, aí eu vou começar a julgar. Ah, esse irmão já tem 10 anos que está no casulo, 20 anos e não muda nada. Quando é que a borboleta vai sair? Irmãos, creia no processo. Deus entrou para dentro do seu esposo, Deus entrou para dentro da sua esposa, Deus entrou para dentro do seu filho. Agora creia no processo. Deus há de transformar. Deus há de trabalhar. Por isso nós não podemos desistir de ninguém, irmãos. Hoje Deus está fazendo algo maravilhoso. De uma maneira tão forte. Deus está resgatando pessoas por meio da colportagem. Por que se chama colportagem dinâmica? É porque Deus é dinâmico, irmãos. Não tem mais tempo a perder. Aí você fala, mas o que é isso? É o que o Delfonso falou, é o ciclo, irmãos. É a cultura de Deus. A igreja hoje tem a cultura de quem? De Deus. Nós como igreja temos a cultura de Deus. A minha cultura talvez é muito certinha. Eu vou falar para a pessoa desta maneira.
Aí eu vou explicar toda a economia de Deus, discorrendo desde Gênesis até contar minha experiência, depois chegar em Apocalipse. Aí, irmãos, não dá. Aí o que Deus fala? Fala a sua experiência forte para Ele. Aí você chega, meu amigo, eu quero orar por você. Qual é o seu nome? E já começa a orar forte, irmãos. Porque há um encabeçar. Não é você que tem poder. Quem tem poder é o que está dentro de você. Não é o seu nome, não é a sua pessoa, não é a sua leitura da palavra. É o que está dentro de nós. Aí nós, com ousadia, com intrepidez, podemos falar de uma maneira forte, irmãos. Por isso que a nossa vida familiar tem que ser forte. O nosso trabalho tem que ser forte. Se vai estudar, passou na faculdade, estude de uma maneira forte. Porque é a economia, é a vontade, é o reino de Deus que está sendo ali dispensado para dentro de você. Se vai viver a vida da igreja, viva de uma maneira forte. Se vai reunir, reúna de uma maneira forte. Irmãos, é a cultura de Deus. Tem momentos que a cultura de Deus é assim. Aí você segue dessa maneira, não queira fazer diferente. Mas tem momentos, irmãos, que a cultura de Deus é assim. Vai zigue-zagueando, irmãos, como a roda de Ezequiel. Uma roda que vai zigue-zagueando para lá, vai zigue-zagueando para cá, vai zigue-zagueando para o seu bairro, vai zigue-zagueando e alcança a sua família. Isso, irmãos, é a cultura de Deus. O Espírito está se movendo porque nós estamos na era de Apocalipse. Estamos experimentando o Espírito agir 7 vezes mais. Aí você vai ficar olhando. Como, irmão, resolver um problema de uma pessoa que viveu tanto tempo pecando e agora vivendo a vida da igreja? Se não fazer com que esses irmãos em Corinto vivessem de uma maneira forte. O invocar ali tinha que ser forte. Paulo, no entanto, no capítulo 2, Paulo fala assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo parou aí, irmãos. Se parasse a igreja em Corinto, ela parava. O Senhor falou, vocês nunca viram, seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, mas agora, pelo o Espírito, está sendo revelado. Irmãos, quando as pessoas levantavam em Corinto para dar testemunho, Deus estava mostrando para Satanás, mostrando para a cidade de Corinto, que ali tinha um grupo de pessoas que aprendeu a crer no processo de transformação. Pessoas que eram de uma qualidade tão baixa, agora estavam sendo transformados e sendo usados por Deus para pregar o Evangelho. É loucura ou não, irmãos? Mas para nós é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Podem colocar os microfones, tá, irmãos? Nós queríamos aproveitar ainda, concluir essa reunião, porque tem muitos irmãos saindo para fazer a colportagem, além dos colportores. Tem muitos irmãos, né? Hoje, por exemplo, o grupo familiar ali do Letícia saíram, outros irmãos também saíram, né? Para poder pregar o Evangelho. As experiências têm sido inúmeras, irmãos. Ontem foi apresentado, não foi? Levanta, Felipe. Faz favor, Felipe. Felipe mora aqui perto, irmãos. Daqui a pouco o Fernando vai lá orar com a mãe dele. O Felipe, irmãos, foi alcançado pela colportagem dinâmica. Quem que estava lá? É o outro Felipe que estava junto. Aí a palavra chegou. Ontem ele veio na reunião, hoje voltou novamente. E a mãe dele já quer saber o que está acontecendo. Aí terminando a reunião agora, os irmãos vão lá orar por ele. Obrigado. É isso, irmãos. Deus está trazendo de uma maneira forte. Ô, irmãos, é tão forte que o Felipe já foi ganho pela colportagem dinâmica e já saiu hoje com um grupo familiar para fazer a colportagem dinâmica. Ele vai contar a experiência dele, que Deus está o salvando por meio da vida
Ele já é um irmão, né? Por meio da vida, Deus agora está trabalhando ainda mais nele. Vem, irmãos, dá testemunho. Os irmãos voltaram hoje de Montes Claros, voltaram de Divinópolis, mas também os demais que estavam fazendo a comportagem. Nós vamos marcar no piano ali 1 minuto e meio. Vocês tenham liberdade de dar testemunho, tá bom? Podem vir, irmãos. Os que saíram no grupo familiar, os que têm pregado o evangelho. Vamos? Senhor Jesus,